Olá, amigos, muito boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira, 7 de janeiro, já está começando. Queremos agradecer a sua companhia. Confira a partir de agora com a gente os destaques da edição de hoje. Vacina contra a Covid-19. Seguem as incertezas do Ministério da Saúde e, enquanto isso, governo do Rio Grande do Sul e prefeitos dos municípios da região metropolitana e Vale dos Sinos também criam estratégias para garantir a vacina para a população. Efeitos da pandemia, encaminhamentos e registros feitos pelo Conselho Tutelar aumentam em 2020. A presença das crianças em casa em tempo integral foi novidade e prova de fogo para muitos pais. Alguns deles perderam a paciência. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Romerich conta sua experiência pessoal no tratamento contra o câncer de mama e fala de como a família é importante neste momento. Quando a gente tem o apoio das pessoas que a gente ama, toda a nossa dor, toda a nossa preocupação, todo o nosso medo, ele é dividido com as outras pessoas, porque elas estão ali nos colocando para cima, nos amparando, nos cuidando. Fenômeno Laninha 2020-2021 é o mais intenso dos últimos 20 anos. E a gente conta como isso afeta os gaúchos e quando a situação deve mudar. E tem ainda uma conversa com o novo secretário do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, Geraldo Fogliarini. Entre os planos dele para a secretaria está um projeto de conscientização para a reciclagem de lixo. Além de todas essas informações, a gente traz também a participação de você, telespectador. Isso mesmo, sua mensagem pode aparecer aqui na nossa telinha. Envie para a gente sua opinião, uma informação de algo que esteja acontecendo aí no seu bairro, na sua rua, uma foto ou vídeo, tá valendo, viu? Nosso WhatsApp é o 51-99769-7129. Pelo Facebook também estamos lá no link ao vivo, você pode comentar, curtir, compartilhar nossa página, nossa live ao vivo. Mande sua mensagem em facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul está no ar. E a gente começa, como sempre, atualizando para você os números do coronavírus em Cachoeira do Sul. Mais 36 casos confirmados foram registrados ontem pela Secretaria Municipal da Saúde. Na nota informativa, constam ainda 46 casos suspeitos e 36 foram descartados. Além disso, mais 15 cachoeirenses são considerados recuperados do coronavírus. O município tem agora 1.950 casos confirmados e 110 suspeitos. 3.666 foram descartados até o momento e outros 1.310 já estão recuperados da doença. O número de óbitos na cidade é 25. No nosso site você encontra todas essas e outras informações também, novotempo.com/NTSul. Gente, ontem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, voltou a reforçar a intenção de comprar a vacina contra a Covid-19 para a população gaúcha. Isso foi durante uma reunião com prefeitos dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Prefeitos da região metropolitana de Porto Alegre e do Vale dos Sinos, muitos recém assumindo o comando dos municípios em reunião com o governador Eduardo Leite, manifestaram preocupação com as estratégias de enfrentamento à pandemia, especialmente no que diz respeito ao Plano Nacional de Imunização, e destacaram a necessidade de um plano B para o caso do governo federal não fornecer as doses da vacina à população. O governador antecipou aos prefeitos, durante o encontro, que teria recebido uma mensagem do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmando que o governo anunciaria as regras para a aquisição de vacinas e o processo de imunização dos brasileiros ainda na quarta-feira. Mas reforçou a intenção de comprar vacinas para a Covid-19 para a população gaúcha, no caso de não ocorrerem definições em nível federal nos próximos dias. Confiamos aqui nesse encaminhamento. Mas, se não houver, evidentemente, a gente vai trabalhar junto aos outros governadores, inclusive na provocação judicial, para garantir que haja registros, para que se movimente esta engrenagem e seja assegurada a imunização. Há uma expectativa com isso, com o que o ministro nos passou aqui, que a imunização possa acontecer já a partir de janeiro, que ainda no mês de janeiro possamos ter o início do programa de imunização no país. Se não acontecer no início de janeiro, muito provavelmente
acontecerá no início de fevereiro o processo de imunização do PNI. O governador informou ainda que o Rio Grande do Sul já iniciou um processo de negociação com o Instituto Butantan e encaminhou o expediente manifestando interesse na aquisição de vacinas para os profissionais de saúde do estado. A secretária estadual de Saúde, Arita Bergman, enfatizou que o Rio Grande do Sul, que já tem experiência com o Programa Estadual de Imunizações e, portanto, tem condições de armazenar e distribuir todos os tipos de vacinas, além de já ter número suficiente de seringas agulhadas para suprir a primeira fase de vacinação. A Secretaria da Saúde informou ainda que está comprando mais seringas e outros materiais necessários para garantir a continuidade da vacinação, além de organizar a logística do processo. Então, a rede de frio está estruturada, porque isso já é da tradição do programa de imunização no estado do Rio Grande do Sul. A logística de distribuição também. Devemos receber até final de janeiro, início de fevereiro, mais um caminhão que nós compramos, né, com condições de fazer essa rota de entrega, bem como recebemos de muitas empresas de transporte na oferta de serviços para poder nos ajudar nessa logística, como também das universidades em relação a armazenamento, se for o caso da vacina da Pfizer, que exige menos 80 graus de temperatura. Mas enquanto isso, a incerteza motivou os prefeitos da região metropolitana e Vale dos Sinos a darem início a uma estratégia paralela em busca da vacina, a criação de um consórcio. Prefeitos da cidade do Vale dos Sinos e região metropolitana de Porto Alegre estão elaborando, paralelamente às informações recebidas do Estado e do governo federal, um projeto para a criação de um consórcio que visa a compra da Coronavac, vacina desenvolvida em parceria do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac e outras vacinas como a da Pfizer. O prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, e a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut, se reuniram nesta quarta-feira com o governador Eduardo Leite e com os outros chefes do executivo da região metropolitana, justamente para tratar do assunto. Na pauta, as medidas em comum a serem tomadas no combate ao coronavírus. Desde o início de dezembro, o prefeito de São Leopoldo vem debatendo o tema. Ele esteve em São Paulo, onde assinou um protocolo de intenções para a aquisição da vacina Coronavac. A ideia é que os municípios formem um consórcio para a compra do imunizante, caso não haja uma estratégia nacional. Bom, e o pronunciamento do ministro Eduardo Pazuello aconteceu de fato ontem à noite, gente. Ele assegurou que o Brasil está preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, mas não confirmou data de início da vacinação no país e citou apenas o mês de janeiro. Pazuello voltou a enfatizar que a vacina contra a Covid-19 vai ser gratuita e não obrigatória. Hoje, o Ministério da Saúde está preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro. Temos também a garantia da Organização Pan-Americana de Saúde de que receberemos mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro, além de outras 30 milhões já requisitadas à ABIMO, a Associação dos Produtores de Seringas. Temos hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021, sendo 254 milhões de doses pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Butantan, em parceria com a Sinovac. Estamos em processo de negociação com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Bharat Biotech, da Índia. Importante enfatizar, quanto à Pfizer, que já disponibilizou suas vacinas em vários países, mesmo em quantidades muito reduzidas, que o Ministério da Saúde está trabalhando com os representantes da empresa
para resolver as imposições que não encontram amparo na legislação brasileira. Dentre elas, a isenção total e permanente de responsabilização civil por efeitos colaterais advindos da vacinação, transferência do foro de julgamentos de possíveis ações judiciais para fora do Brasil e disponibilização permanente de ativos brasileiros no exterior para a criação de um fundo calção para custear possíveis ações judiciais. Asseguro que todos os estados e municípios receberão a vacina de forma simultânea, igualitária e proporcional à sua população. No que depender do Ministério da Saúde e do Presidente da República, a vacina será gratuita e não obrigatória. E ainda sobre compra de vacina, gente. O governo publicou na madrugada de hoje decisão que facilita a importação de insumos e vacinas contra a Covid-19. O texto da MP permite a compra sem precisar passar pelo processo de licitação e pela autorização para uso emergencial da Anvisa. As medidas buscam acelerar e simplificar o processo de importação dos imunizantes em meio à pandemia do novo coronavírus. O texto editado pelo presidente Jair Bolsonaro permite que o governo pague de forma antecipada a compra de vacinas. No entanto, a MP estabelece que a Anvisa só pode conceder a autorização excepcional e temporária se o imunizante em questão tiver recebido o aval das autoridades sanitárias de países como Estados Unidos, Japão, China, União Europeia e Reino Unido. Ainda falando da vacina, representantes do Instituto Butantan e do governo de São Paulo apresentam hoje os dados sobre a eficácia dos testes clínicos feitos no Brasil da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac contra a Covid-19. Os resultados deveriam ter sido divulgados no dia 23 de dezembro, mas foram adiados pela segunda vez. Antes, a previsão era para o dia 15 daquele mês. A taxa mínima de eficácia recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária é de 50%. E 2020 com certeza foi um ano em que muitas pessoas ficaram mais em casa por causa da pandemia. E isso contribuiu para que aumentassem os encaminhamentos e registros feitos pelo Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul. Veja na reportagem a seguir o porquê disso. Durante o ano, mesmo com pandemia, o plantão de atendimento do Conselho Tutelar continuou com as 5 conselheiras atendendo em dupla na forma de rodízio. Com isso, em todo o ano foram computados 6.105 atendimentos diversos, afora os inúmeros telefonemas e consultorias por telefone que não resultaram em ocorrência ou encaminhamentos. A pandemia também gerou restrições e a necessidade de confinamento. A presença das crianças em casa em tempo integral foi novidade e prova de fogo para muitos pais. Alguns deles perderam a paciência. Bom, esse ano assim foi um ano atípico, né? Até porque devido à pandemia as crianças ficaram muito em casa com os pais e isso gerou muita falta de paciência, muita confusão nas casas, onde foi muito requisitado a presença do conselho. Em que situações mais específicas? Agressões. Muitas as crianças foram agredidas, né, pelos pais e houve diversas situações em relação a isso. Em alguns casos a gente teve até que fazer acolhimento de crianças, né, devido à situação bem grave que a gente encontrou. E isso tudo é questão, né, difícil da pandemia que está aí. Os pais também não têm paciência. Alguns dizem que por causa que perderam o trabalho, que não tinham paciência com os filhos, mas é complicado. Nesse ano, a gente pode dizer que nesse ano de pandemia, muitos pais souberam realmente, sentiram na pele o que é ser pai. Muitos pais tiveram que reaprender a ser pai esse ano. Alguns números do relatório anual de atendimento do Conselho comprovam isso. Foram 68 encaminhamentos para o CAPS 2, o Centro de Atendimento Psicossocial, 45 para o CAPS Álcool e Drogas, 78 encaminhamentos ao CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Situações de Maus Tratos e Abuso, 169 encaminhamentos para o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social para Acompanhamento Familiar.
É missão do Conselho Tutelar encaminhar crianças e adolescentes em situação de risco ou violência para a devida rede de atendimento e proteção, mas com a pandemia, até pedido de socorro inusitado foi recebido. Teve até um caso bem interessante que a mãe esteve aqui pedindo se o conselho não poderia intervir para que as aulas começassem, porque ela não aguentava mais os filhos em casa. Então é bem complicado. O ensino remoto gerou para as conselheiras 273 acompanhamentos de casos de infrequência de alunos, pela não retirada ou entrega de trabalhos escolares. Outro destaque nos números de 2020 do Conselho Tutelar: 18 casos de abuso sexual, 16 casos de maus tratos. Foram 800 atendimentos presenciais na sede da entidade. O trabalho do Conselho Tutelar é amparado em confidencialidade, muito sigilo e discrição, algo que fica totalmente comprometido no dia a dia em função da infraestrutura do prédio, que por todo o seu entorno tem amplas janelas de vidro. Na tentativa de alguma privacidade para atender, as conselheiras colocaram adesivos e pintaram alguns vidros. A privacidade de quem precisa do conselho também é afetada pela existência de um ponto de táxi na parte frontal do prédio. Privacidade, né, que a gente aqui tem certos momentos não temos realmente. Né? Isso é necessário. Isso é necessário, né, porque até as janelas que a gente colocou plástico para nos dar um pouco mais de privacidade, para que as pessoas que estão na rua não vejam as que estão aqui dentro, né? Gente, na semana passada você acompanhou um pouco da história da psicóloga Lisiane Romerich, que foi diagnosticada com câncer de mama. Ela falou sobre o enfrentamento à doença e sobre a cirurgia que precisou fazer. Hoje, ela segue o relato e fala sobre o tratamento e como o apoio de familiares é importante em um momento como este. Confira agora no quadro Dia de Terapia. Olá pessoal, hoje o último dia de terapia de 2020, eu deveria até estar falando coisas boas aqui para vocês, né? Mas eu vou ter que dar continuidade no programa que eu comecei na semana passada, que é sobre o tratamento que eu comecei a fazer para vencer o câncer de mama, né? Como eu havia falado no programa anterior, eu desenvolvi câncer de mama e agora então estou em tratamento. Por que eu resolvi no último programa do ano contar isso para vocês? Uma que 2020 foi um ano tão atípico que eu encerrei o ano então com essa situação bem delicada. E outra também que, apesar da situação ser delicada, ela tem tratamento, ela tem cura, é possível ficar bem depois de desenvolver câncer de mama, é possível fazer um tratamento bem feito para que a gente então possa ter a saúde novamente estabelecida, recuperada. Como eu disse para vocês então no programa anterior, o tratamento que foi indicado para mim foi uma mastectomia total, então eu tive que tirar toda a minha mama esquerda, tive que tirar, limpar os linfonodos, né, nas axilas, para que não houvesse nenhum resquício de câncer, porque o câncer ainda não havia se espalhado nas células, então tirando a mama, praticamente eu fico curada, não preciso fazer químio nem radioterapia. A única coisa que eu vou precisar fazer, que eu até já comecei, é um tratamento com um oncologista para que eu não desenvolva na mama direita o que eu desenvolvi na mama esquerda. O processo de cirurgia, para mim, ele foi um pouco complicado, porque eu sou uma pessoa que eu cheguei até aqui na minha vida e eu nunca tinha feito uma cirurgia. Eu nunca havia sido internada num hospital. Então, isso para mim foi uma coisa, assim, ó, mais preocupante para mim foi saber que eu ia fazer uma anestesia geral, que eu nunca havia feito, do que exatamente ter feito a cirurgia em si, porque eu sabia que na hora que eu fosse fazer a cirurgia, eu estaria completamente adormecida, então eu não sentiria nada. Mas o medo de fazer a anestesia geral era muito grande, justamente pelaquela fantasia que a gente tem do desconhecido, né? Então, meu maior medo era a questão da cirurgia. Eu preciso deixar registrado aqui que eu tive um apoio, assim, fantástico da minha família e do meu marido.
quando a gente tem o apoio das pessoas que a gente ama, toda a nossa dor, toda a nossa preocupação, todo o nosso medo, ele é dividido com as outras pessoas, porque elas estão ali nos colocando para cima, nos amparando, nos cuidando, né? Então, eu tive assim eu tive um processo de carinho, de cuidado muito grande por parte da minha família e do meu marido, né? Foram incansáveis comigo e estão sendo incansáveis até hoje, porque eu ainda continuo em tratamento. Então, quando eu fui para fazer a cirurgia, na minha cabeça, eu imaginei que a minha família ia ficar me esperando numa sala de espera enquanto eu me operasse, depois eu ia para o quarto, né? Só que não foi nada disso, porque é época de Covid. Então eu tive que me despedir da minha família na porta do hospital e entrar sozinha, me operar sozinha, ficar 24 horas na sala de recuperação, ir para o quarto sozinha, porque não era possível que ninguém me acompanhasse naquele momento. As pessoas, a minha família que ficou do lado de fora, ficou tão horrorizada, muito mais do que eu que entrei sozinha para a sala de cirurgia. Porque ali dentro, no hospital, eu vivenciei algo que eu não imaginava que poderia acontecer, que era a humanidade dos profissionais de saúde. Não que eu imaginei que eles não fossem humanos, né, de forma alguma, é que eu nunca tinha vivenciado isso, eu nunca tinha estado lá na condição de paciente. Então eu tive assim um atendimento de enfermeiros, dos médicos, o meu médico, né, o meu mastologista, uma pessoa que inspira toda a confiança, ele e a equipe. Então isso dá tranquilidade para a gente e dá certeza de que tudo que ele pudesse fazer para me deixar curada, para me deixar bem, para me agredir o mínimo possível, eu tinha certeza que ele ia fazer. E dito e feito, a cirurgia foi um sucesso. O processo de cicatrização, né, ele aconteceu no tempo normal, não é uma coisa agradável, não é fácil. Eu tive dores intensas, eu fui para casa com dreno, eu tive todos os cuidados especiais, eu tinha muitas dores assim intensas, porque é uma cirurgia bastante agressiva. Mas como eu disse para vocês, se for para minha saúde, vou me queixar do quê? Eu estou com tratamento, eu estou com cirurgia, né, com toda uma equipe de qualidade cuidando de mim. Então eu só posso acreditar que tudo aquilo que foi feito foi para dar certo. Então, com tanto carinho, como que a gente não vai se recuperar logo? Como que a gente não vai acreditar que tudo vai dar certo? Então eu estou dividindo com vocês hoje porque eu precisava falar sobre isso, falar que a gente tem que fazer a prevenção e que se porventura acontecer alguma adversidade, a gente precisa acreditar no tratamento, porque ele é efetivo e ele dá certo. Depende muito de como a gente vai encarar, com tranquilidade e com serenidade. Desejo para vocês um 2021 maravilhoso, muito melhor do que 2020. Um beijo no coração de vocês. Tchau, pessoal. Atualizando um dado que informamos agora há pouco com relação à eficácia da Coronavac. O governo de São Paulo informou agora há pouco que a Coronavac registrou 78% de eficácia nos testes clínicos feitos no Brasil. A vacina garantiu a proteção total, ou seja, de 100% contra mortes, casos graves e internações em todos os voluntários que foram contaminados. Mais detalhes da vacina serão divulgados ainda no início desta tarde durante uma coletiva e amanhã a gente atualiza para vocês, tá bom? O auditor fiscal de carreira, Leonardo Maranhão Busato, é o novo secretário extraordinário de parcerias do Rio Grande do Sul. Ele entra no lugar de Bruno Vanuzzi, que deixou o governo para assumir um cargo na iniciativa privada. O nome foi divulgado pelo governador Eduardo Leite ontem. Busato ingressou no serviço público em 2006 na Secretaria Estadual do Planejamento. Em 2007, foi admitido em concurso público como auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda nos anos de 2015 e 2016. Atuou como secretário do Tesouro do Estado e de 2017 até abril de 2020 foi secretário da Fazenda de Porto Alegre.
E o prefeito José Otávio Germano de Cachoeira do Sul fez a primeira visita externa da gestão na tarde de ontem. Acompanhado de sua noiva, Vanessa Simon, e do procurador jurídico Hélio Garcia, José Otávio esteve na Câmara Municipal de Vereadores, onde foi recebido pelo presidente do Legislativo, vereador Luiz Paixão. A iniciativa foi do próprio prefeito. Ele disse na oportunidade, abre aspas, nasci no Legislativo e tenho muito respeito e admiração pelo trabalho dos vereadores. Fecha aspas. E você que nos acompanha, já mandou seu recadinho para o NT Sul? Ainda não? Olha, você pode fazer o jornal com a gente, viu? É só mandar a sua mensagem, a sua sugestão de pauta, de assunto, inclusive, uma informação, foto ou vídeo, para o nosso WhatsApp. O número é 51 99769 7129. Falo para o Face também, você pode mandar também a sua mensagem por lá, enviando mensagem ou comentando na live que está ao vivo. facebook.com/TV Cachoeira. Nós vamos ao nosso primeiro bloco de interações. Vamos começar pelo WhatsApp? Vamos lá, produção. Anderson, aqui de Cachoeira do Sul, sempre ligadinhos no NT Sul, aqui em casa. Compartilho com vocês o meu modelo canino numa foto descontraída. E tem foto aí que o Anderson manda pra gente do modelo canino. Que linda foto, maravilhoso, né? O pessoal do Zenta, né, vai relembrar da Lessie, com certeza, muita gente relembrou essa imagem. Vamos a mais uma mensagem, para a galera nova não sabe nem quem é Lessie, né? Janete Loreto, de Cachoeira do Sul, nós todos vamos vencer essa pandemia, Deus está no comando. É isso mesmo, Janete, obrigado por sua mensagem aí de otimismo. Muito obrigada por sua participação. Daqui a pouco, segundo bloco de interatividade aqui no NT Sul, e você pode mandar a sua mensagem, continua mandando, que a gente está aqui e vai ler o seu recadinho, tá bom? No próximo bloco, Fenômeno Laninha 2020-2021 é o mais intenso dos últimos 20 anos. E a gente conta como isso afeta os gaúchos e quando a situação deve mudar. E tem ainda uma conversa com o novo secretário do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, Geraldo Fogliarini. Entre os planos dele para a secretaria está um projeto de conscientização para a reciclagem de lixo junto à comunidade. A gente volta já, não sai daí, viu? Olhamos ao redor e sentimos medo. O sofrimento e a dor deste mundo parecem não ter limites. A maldade se espalha. O fim está cada vez mais próximo, mas não precisamos temer. Não fomos feitos para a morte. Quem nos criou planejou vida eterna para nós, além daqui, sem mais tristezas, maldade, sem dor. Seu lugar está reservado. O preço já foi pago. Basta aceitar. Enquanto alguns se refugiam em seus lares, outros se colocam na linha de frente na luta contra um inimigo que pode ser letal. Expor a vida em favor do outro, mesmo sendo um desconhecido, é um ato de amor. Doar a vida em favor de todos, sem pedir nada em troca, o verdadeiro retrato da graça. Cristo quer nos oferecer mais que cura, vida, e vida em abundância. Você está assistindo NT Sul. O Apocalipse é um livro sobre revelação, mas você sabia que ele é ainda mais um livro sobre esperança? Você pode descobrir isso e muito mais no estudo bíblico Apocalipse e Revelações de Esperança. Você vai encontrar a beleza desse livro de tanto significado. Peça de graça no site biblia.com.br, no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou no WhatsApp 12 98177 1787. O sistema imunológico é a defesa do nosso organismo. Você sabe que o ajuda a mantê-lo mais forte? Beber a água. Ela retira as impurezas, ajuda a absorver melhor os nutrientes, regula a temperatura do nosso corpo e protege nossos órgãos vitais. TV Novo Tempo. O canal da esperança. Cada amanhecer é uma página em branco da nossa história. Quando tentamos escrever sozinhos, falhamos. Nossas decisões erradas nos levam a viver de rascunhos. Mas se deixarmos o autor da vida
Escrever o roteiro da nossa história, nosso fracasso se transforma em vitória. E certamente teremos um final feliz. Identidade Geral. De segunda a sexta, 11h30 da noite, na TV Novo Tempo. A NT Sul está de volta, saudando você que nos acompanha nesta tarde muito gostosa. É bom estar com você, viu? Vamos falar de tempo, né? O tempo segue quente em Cachoeira do Sul. Prepare aí o seu ventilador, ar-condicionado ou o seu leque, né? Porque nem todo mundo tem ventilador e ar-condicionado. Vai precisar, viu? E diferente de Cachoeira, tem cidade no território gaúcho que ainda pode ter chuva hoje. Vamos ver na previsão? A quinta-feira é de sol com algumas nuvens e sem chuva em Cachoeira do Sul. A temperatura mínima do dia foi de 22 graus e a máxima será de 32 graus, com um pico de calor por volta das 4 da tarde. Na sexta-feira, o tempo fica parecido, sol com algumas nuvens e não chove. E um alerta para a baixa umidade do ar, que vai chegar a um extremo de 12% e não deve passar de 58%. A temperatura mínima do dia será de 21 graus e a máxima de 34 graus. E o sábado também vai ser de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva, mínima de 20 graus e máxima de 35 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O sol predomina no estado e uma massa de ar quente garante um dia de calor com abafamento. No norte e leste do Rio Grande do Sul podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Segundo a Metsul Meteorologia, existe a possibilidade de chuva forte e granizo, mas de maneira bastante isolada. No oeste e no noroeste do estado, a tarde será muito quente. Em Porto Alegre, o dia é de sol entre nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, a temperatura máxima é de 34 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 26 graus. Em Santa Maria, na região central, 33 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 30 graus. E na região sul, em Pelotas e Rio Grande, 31 graus. Tempo quente, né, gente? Verão sendo verão. É isso mesmo. E ainda falando do tempo, viu? A Agência de Meteorologia e Oceanografia norte-americana, que classificou o fenômeno Laninha 2020-2021 como o mais intenso dos últimos anos, viu? Antes deste ano, o mais intenso tinha sido em 2010. O levantamento foi divulgado pelo IRGA e SOMAR Meteorologia. Os gaúchos já estão se acostumando com as palavras estiagem e seca no início de cada verão. Aqui no NT Sul, o assunto é pauta frequente, principalmente no período de safra. Diante da situação dos últimos 2 anos, a denominação Laninha vem sendo a principal dor de cabeça dos agricultores do estado. Com o quadro prolongado, o nível baixo dos rios e reservatórios compromete o desenvolvimento agrícola. Países como Paraguai, Uruguai e Argentina também estão no mapa da escassez de precipitação. Embora tenha voltado a chover com mais frequência sobre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ainda há risco de cortes abruptos da precipitação e estiagens regionalizadas a partir de fevereiro, sobretudo no sul do território gaúcho. No próximo mês, o acumulado de chuva despenca na primeira quinzena de fevereiro, não apenas no Rio Grande do Sul, mas também no oeste do Paraná e de Santa Catarina. Na soma de fevereiro, estima-se menos de 50 milímetros no centro e oeste do Rio Grande do Sul, entre 50 e 100 no oeste de Santa Catarina e acima de 100 apenas no leste catarinense. Em março, o cenário muda apenas no litoral. A chuva alcançará a média histórica ao longo da costa do estado, mas ainda há risco de estiagem no oeste e noroeste. Por enquanto, estima-se um acumulado inferior aos 100 milímetros no mapa gaúcho. O estudo também mostrou que o primeiro efeito do término completo do Laninha será visto apenas no fim de maio, quando há previsão da primeira onda de frio com potencial para geadas na região sul, estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
O risco de geada costuma ser maior sob neutralidade climática, sem o El Niño ou Laninha. Então, vamos agora dar um tempinho nas notícias para abrir espaço para você que nos acompanha. Um carinho especial para você que nos acompanha sempre. Hora de ler a sua mensagem, tá bom? Vamos começar pelo Facebook. Você que acessou facebook.com/NTSul, /TV Cachoeira, melhor dizendo, mandou seu recadinho, é com você que eu falo agora. Primeiro recadinho aqui do Luiz Rafael dos Santos. Boa tarde, tudo bem com vocês? Um abração, querido amigo. Querida amiga, né, ô Luiz? O Daniel Nunes está de férias, a Lena Caetano que está por aqui. Mais um abração para você também. Muito obrigado pela companhia, viu? Também conosco a Bibiane Lang. Boa tarde, sempre ligada. Que coisa boa. Fernando Costa também está conosco. Também conosco o José Carlos Rosa, mandando boa tarde para todo mundo. Também mandando boa tarde a Miriam Santos, e ela mencionando aqui, fiz a mesma cirurgia da Lisiane, tudo igual, há 2 anos, me sinto ótima, graças a Deus. Coisa boa, Miriam, Deus abençoe, viu? Bom ter esse teu depoimento aí, que serve de motivação e incentivo para muitas pessoas. A Lisiane, que foi submetida há pouco tempo a uma cirurgia de câncer de mama e está se recuperando e dando seu depoimento, compartilhando com você que nos acompanha. Muito obrigado pela companhia, viu? Aqui no WhatsApp, mensagem do Gilmar Santos, de Cachoeira do Sul. Na Guajuvira, de novo, galhos na estrada e a prefeitura não recolheu. Começaram a cortar ontem e só carregaram um pouco. É perigoso e pode causar acidente. Ano passado fizeram isso, cortaram e não carregaram. Agora, de novo. Na Guajuvira, o Gilmar manda fotos aí, ó, de árvores de galhos cortados pela prefeitura aí e deixados no meio do caminho. Situação que pode se tornar perigosa, né, no momento que vai e vem veículos, enfim. Prefeitura, por favor, uma atenção especial, e o pessoal que começou o trabalho, vamos finalizar, por favor. Tânia Regina, de Cachoeira do Sul. Agora, muitos pais estão sabendo por que os professores mandam bilhetes e outras coisas. Já ouvi pais criticando os professores. A Tânia aí mencionando com relação ao trabalho do Conselho Tutelar aí, que teve que monitorar muitas situações, em mais de 200 casos durante o ano de 2020, de pais, de crianças, enfim, que não buscavam as tarefas e também que não devolviam, né, através do trabalho online, do trabalho remoto desenvolvido pelos professores, pelas escolas durante a pandemia. Trabalho importantíssimo, então, que deve ser destacado. Também mensagem da Isabel Cristina Machado, de Cachoeira do Sul. Emocionante o relato da Lisiane, pessoa querida. Conheço desde criança, fizemos parte da família CE. Isabel Cristina aí mandando um recadinho especial para a Lisiane Omerich, nossa comentarista aí que está se recuperando. Que coisa boa. Um abração nosso também da equipe, dos colegas da casa aqui, né, Lisiane, para você neste momento muito especial. Miriam Santos, de Cachoeira do Sul. Fiz a mesma cirurgia da Lisiane há 2 anos, tudo igual, sem quimioterapia e radioterapia. Me sinto ótima e estou esperando passar a pandemia para fazer a reconstrução. Miriam, muito importante também o seu depoimento aqui, a sua mensagem, porque seguramente muitas mulheres que estão nos assistindo estão passando por essa fase, por essa dificuldade, por essa etapa e até se sentindo assim agoniadas com a situação, né? Então, depoimentos assim são motivadores e servem de incentivo, né, e de acalanto para quem passa por essa situação. Mais uma mensagem aqui do Leandro da Silva, de Manaus. Estou aqui de Manaus assistindo o NTSul. Que coisa boa, Leandro. A gente agradece a sua companhia, viu? Muito obrigado pela mensagem aí, por esse feedback. Na próxima, manda uma foto pra gente também do local de onde você está, e para que a gente possa saber aí como é que está a situação aí por Manaus. Tem paisagens muito lindas aí, compartilha com a gente, tá bom? Obrigado pela companhia. Gente, manter o tratamento integral de uma doença respiratória é primordial para a melhora gradativa do quadro. E com a pandemia, muitas pessoas encontraram dificuldades de receber os medicamentos das farmácias do estado. Diante dessa dificuldade, foi criado o programa Cuidar Mais RS, que pretende garantir a continuidade dessa distribuição. O foco é manter o fornecimento de informações e instruções para os pacientes com doenças respiratórias crônicas. Esse serviço ganhou importância para as pessoas que estão no grupo de risco nesse momento delicado da pandemia. Em parceria com a Escola de Saúde Pública, a proposta é realizar capacitações em municípios de todas as regiões do Rio Grande do Sul, na modalidade à distância, utilizando metodologias ativas de ensino e aprendizagem. A primeira adesão do programa Cuidar Mais RS
foi da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede aqui em Cachoeira do Sul. Até agora, 9 profissionais dos municípios de Caçapava do Sul, Estrela Velha, Lagoa Bonita do Sul e Passa Sete e 2 farmacêuticos da 8ª CRS já receberam treinamento para atuar no projeto. O projeto Cuidar Mais ele tem 2 eixos. Um eixo é o eixo de telecuidado, onde as pessoas que têm acesso aos medicamentos do componente especializado vão receber teleconsultas farmacêuticas, e também o eixo de apoio técnico aos municípios, onde os municípios vão ser auxiliados na implantação do cuidado farmacêutico. E o cuidado farmacêutico é uma prática de serviço que já é realizada em outros locais, que visa fazer um acompanhamento melhor das pessoas em relação ao uso dos seus medicamentos. O grande desafio é acertar a logística dessa distribuição dos medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A partir disso, o trabalho de orientação e assistência fica com os telecomunicadores e farmacêuticos. Isso iniciou-se em Porto Alegre e agora, em 2021, pretende-se ampliar o número de pessoas que estão sendo atendidas. E com esses dados, os farmacêuticos, teleconsultores e os teleatendentes, que são estudantes de farmácia, vão fazer ou uma ligação pelo WhatsApp ou uma ligação telefônica para a pessoa que retira esses medicamentos. E aí a gente vai buscar algumas informações, passar algumas orientações em relação ao uso correto. O programa recebeu aprovação do Conselho Estadual de Saúde ainda no mês de novembro. A resolução evidencia as práticas integrativas e complementares em saúde, buscando garantir o bem-estar dos beneficiários. Segundo a coordenadoria, aqui em Cachoeira do Sul, cerca de 3.000 pessoas estão registradas como portadoras de doenças respiratórias crônicas. Doença pulmonar obstrutiva crônica e asma estão na prioridade. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 50% das pessoas não aderem ao tratamento completo. Em várias oportunidades, esse período é interrompido por diversas razões. Esta equipe monta e estrutura toda uma forma de chegar até estas pessoas que precisam não só receber o medicamento, como já nos disse e bem disse aqui a Viviane, ela precisa receber o medicamento e ela precisa utilizá-lo da melhor maneira possível. E este projeto, ele vem exatamente corrigir essa situação em que nós estávamos perdendo eficácia no nosso atendimento, na dispensação de medicamentos. Então, ele realmente é uma matéria, um trabalho muito positivo. Muito bom. E atenção, você que precisa resolver uma pendência financeira com a RGE Sul. Boa notícia, viu? A concessionária está oferecendo condições de parcelamento por meio do cartão de crédito ou boleto em até 12 vezes para quem quer quitar a dívida. Também é possível fazer o pagamento via auxílio emergencial. A tarifa social é outra saída para ter desconto. Só em 2020, mais de 150 mil usuários foram cadastrados nesta modalidade, melhor dizendo. Mobilizar a comunidade e promover um amplo projeto de conscientização para que a reciclagem do lixo vire um hábito é um dos projetos do novo secretário do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, Geraldo Fogliarini. Ontem eu conversei com ele sobre isso e também sobre a condução de outros assuntos da pasta a partir de agora. O que acontece a partir de agora? Muitas coisas permanecerão como estão, tantas outras terão mudanças. Começo perguntando sobre a questão do lixo em Cachoeira do Sul, recolhimento de lixo, que atualmente é feito por caminhões, em sistema de contêineres, onde as pessoas colocam, depositam seus lixos. Alguns contêineres são para lixo seco, outros para lixo reciclado. Como é que vai funcionar essa dinâmica a partir de agora? Se mantém ou muda alguma coisa com relação a isso? O cidadão comum, hoje em média, em Cachoeira do Sul, produz aproximadamente 700 gramas de lixo. Isso gera 50 toneladas de lixo que nós recolhemos pelos nossos processos, pelos nossos sistemas de coleta, de armazenamento, de transporte, de seletividade do lixo. Então, tu imagina, são 50 toneladas de lixo que todo dia sai da rua, que nós levamos para o aterro, ele é processado, nós embalamos, transportamos e são armazenados lá em Minas União por uma empresa terceirizada.
Então, o investimento nisso é um investimento alto e um investimento necessário. Nós precisamos limpar as ruas para deixar a cidade com as condições de saneamento ideal. Então, o investimento no trabalho da coleta do lixo ele é constante, mas mais importante do que nós trabalharmos a coleta do lixo é trabalharmos a forma como vai se selecionar o lixo. E de que maneira será feito isso? Alguma campanha junto à comunidade? Como é que vai ser feito isso? Uma das nossas primeiras metas, um dos nossos primeiros objetivos é desenvolver uma ampla campanha de conscientização. A conscientização, muitas vezes o cidadão ele não se dá conta de que aquele lixo que ele está colocando na mesma sacola, uma garrafa PET e o resto da erva mate, o resto do arroz, o resto do feijão, aquilo dificulta no processo seletivo. Hoje nós temos um processo onde o lixo é recolhido, ele é levado para a nossa estação de transbordo lá na Ferreira, e lá na Ferreira ele é ainda separado alguma parte. Só que o ideal, no mundo ideal, iria só o orgânico para lá. Nós pagamos pelo transporte e para a empresa que recebe o lixo pelo peso. Então, se nós tivermos o lixo reciclado separado, se ele não for junto lá para Minas do Leão, se ele não for transportado, nós não vamos estar gastando. Nós vamos estar gerando renda para aquele pessoal que vive disso. Já temos um projeto aprovado, um financiamento de 1.200.000 junto ao Badesul, que vai propiciar a gente criar um pavilhão em melhores condições, onde a gente vai poder dar um melhor tratamento para isso. Existem hoje cooperativa, a Cocari, por exemplo, que faz a seletividade do lixo, recolhe o lixo reciclável na cidade. Esse lixo que eles recolhem, a gente não paga pelo transporte, a gente não paga pelo armazenamento. Só que nós temos que fazer essa separação também lá na estação de transbordo. E para isso nós temos que estar com uma estação em condições. Então o financiamento ele vai se pagar porque a renda que a gente vai deixar de pagar para a empresa que transporta e recebe, a gente vai estar destinando para as pessoas que vão viver da reciclagem. Secretário, outra área de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente é o Horto Florestal, localizado lá em Três Vendas, que há alguns anos atrás, esteve até desativado, abandonado, está sendo aos pouquinhos, sendo colocado na ativa. Quais são os projetos, quais são os planos para o Horto Florestal? A questão do horto, ele, como tu mesmo disseste, ele já teve uma época abandonado. Hoje ele está bem revitalizado, não está nas condições ideais ainda, mas hoje a gente tem em média lá de 6, 7 mil mudas em condições de serem distribuídas, porque a gente faz essa distribuição, a gente faz uma troca com outras cidades, troca de material, troca de plantas e faz todas as outras campanhas necessárias de reflorestamento. O que acontece? Nós temos uma estufa lá que ela foi totalmente destruída na última tempestade. Agora a nossa ideia inicial, a gente vai tentar orçar de ou recuperar a nossa estufa lá do horto ou, se for o caso, construir uma nova. Isso é uma medida que não é urgente, mas ela é necessária se a gente quiser manter, porque o nosso horto municipal é um dos únicos hortos municipais, que é do município, que é a detenção do município, tanto é que várias cidades da região recorrem a gente para pegar mudas de plantas. Vai ser elaborado algum projeto, a questão de arborização, a questão de plantio de flores, enfim, para enfeitar mais a cidade. Existe um projeto específico para isso? Não temos atualmente, Liana. Não temos, e isso eu já conversei com a equipe, que urge e está na nossa planilha de prioridades criar um plano de arborização. A gente não tem, as pessoas plantam árvores de uma forma inocente, acha a árvore bonita, a gente não tem uma estrutura, a gente não tem um plano nem para as ruas centrais, nem em qualquer setor da cidade, nós não temos. E esse plano de arborização é importante. De que forma isso é feito é algo tem que ser muito bem elaborado, requer muitos custos. Então é um investimento de uma forma alto, mas necessário. Precisamos fazer essa arborização. Hoje nós temos o horto para dar as mudas, mas não existe um plano de arborização. Nós precisamos melhorar isso. E com relação ao Jardim Zoológico, muitas evoluções aconteceram por aqui nos últimos tempos, isso é inegável, o visual do zoológico mudou, alguns bichos chegaram, enfim. A gestão muda, algum projeto novo, o que se prevê, o que se vislumbra para o Jardim Zoológico de Cachoeira? A ideia que se tem é o que está funcionando bem, a gente mantém. A ideia é manter as mesmas pessoas desempenhando com os mesmos tipos de setores. Eu preciso reforçar e quero reforçar, por exemplo, o meu setor de educação ambiental. Eu preciso trabalhar a educação ambiental porque nós temos, por exemplo, hoje nós não temos a aula, nós temos as aulas online, nós não temos a presencial.
Mas já falei com o meu setor, nós vamos montar um programa que assim que começar as aulas online, nós vamos ter educação ambiental, vamos oferecer os projetos para as escolas municipais, para as escolas estaduais, para as escolas do ensino privado, para que a gente possa ter educação ambiental, para que eu possa trabalhar lá na base, lá com a criança, a questão, mãe, pai, vamos deixar a nossa garrafinha separada, vamos separar a nossa comida. Então, eu quero fortalecer, por exemplo, a questão da educação ambiental. Eu acho ela primordial para a gente possa ter todos os outros resultados. Bom, para quem não sabe, para quem não conhece, o secretário Geraldo Fogliarini, além de militar da reserva, ele também é professor. Então essa vertente de educação ambiental, que ele sempre destaca e reforça, né, tá no sangue, né? Com certeza, Helena, porque eu disse, o investimento público é muito importante. Mas a conscientização, a cultura, e muitas vezes não é culpa, como eu te disse, às vezes a pessoa não tem ideia, poxa, mas o secretário está dizendo que eu produzo 700 gramas de lixo. É a média que você está produzindo, é a média que eu estou produzindo. 700 gramas de lixo. Se nós conseguirmos fazer que esses 700 gramas de lixo sejam 400 gramas só do orgânico e os outros 300 vai gerar renda para os recicladores, para os catadores, um tanto melhor. Mas onde é que começa isso? Na educação, na base, e vamos trabalhar a base. Essa é uma das minhas principais metas. Causa animal. Existe uma dúvida ainda se fica esse setor sob a responsabilidade, se continua sob a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente ou se vai para a área da saúde, mas enquanto isso está sob sua guarda. O que pretende o secretário nesses primeiros momentos à frente da pasta? Uma das ações que eu já estou levando para o gabinete do Executivo Municipal é nós ampliarmos. Hoje a gente está fazendo 18 castrações mês. Eu quero ampliar, eu gostaria, a minha proposta é pelo menos dobrar. Vamos ver dentro das condições orçamentárias se a gente pode fazer isso. Mas eu volto à causa animal. A chipagem ou a castração, ela vai fazer com que eu tenha uma redução desse dano. Mas eu tenho um alojamento. Hoje eu tenho o SEMPRA que está sob a minha tutela. Enquanto estiver com a gente, nós vamos dar as totais condições para que os animais que lá estão tenham uma condição digna, que eles possam viver bem e que a gente possa atender o que é a demanda do município, que é cuidar dos animais abandonados. Porque é uma das promessas de campanha do prefeito José Otávio Germano, uma atenção especial e inclusive um setor específico para tratar, para cuidar da causa animal, né? Importantíssimo, muito importante. Acho que quando o prefeito, ainda em campanha, disse isso, eu fui um dos primeiros a dizer, exatamente porque eu sou defensor da causa animal. Nós precisamos ter mais cuidado do que nós temos hoje. Hoje nós temos um bom cuidado, nós temos que fazer um cuidado na beira da perfeição. E a ideia de levar para uma outra secretaria, a ideia que ele tem do castramóvel ou do hospital veterinário 24 horas, que possa atender essa demanda 24 horas por dia, talvez em outra secretaria ela tenha outras estruturas financeiras melhores que hoje a do meio ambiente tem. Então, essa é obviamente uma decisão que precisa ser estudada e que eu apoio totalmente. Mas se isso não acontecer, se continuar com a gente, ela vai ter a atenção que está tendo e vou procurar melhorar isso ainda. Secretário Geraldo Fogliarini, então, responsável e novo titular pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sucesso, secretário, nesse novo desafio aí e com certeza voltaremos a conversar. Muito obrigado por nos receber e pelas palavras iniciais aí para o telespectador do NT Sul. Muito obrigado, Lena. A nossa secretaria está à disposição de você, telespectador, para atendê-los no momento que precisar. E peço a colaboração, peço a cooperação de vocês para que nos ajudem a tratar desse bem precioso que é o meio ambiente. Muito bom, então. Sucesso aí à nova equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Gente, antes do encerramento do NT Sul, nosso último bloco de interações, notícias boas estão chegando e a gente tem que compartilhar com vocês, ainda que no improviso aqui, né? Nossa produção está nos enviando aqui pelo WhatsApp algumas atualizações. Está acontecendo neste momento uma coletiva. O Instituto Butantan já divulgou que o índice de eficácia da Coronavac, a vacina, é de 78% de eficácia e também que já solicitou o uso emergencial da vacina à Anvisa. Ótima notícia, excelente. E uma outra maravilhosa notícia é que o governador de São Paulo, Jorge Dória, também já confirmou e anunciou que a vacinação em São Paulo inicia dia 25 de janeiro. Boas novas. A partir de agora, a gente espera que o melhor aconteça. E aguardemos
Jorge Dória, o que eu falei aqui? João Dória, desculpa. Enfim, o importante é que a informação que você recebe é essa e que a gente está muito feliz com isso. E que as coisas devem melhorar. Esperemos que logo, logo, para todos nós seja disponibilizado a vacinação. Todos os dados dessa coletiva que está acontecendo agora, com o Instituto Butantan dando todas as informações, né? A gente atualiza para você na edição de amanhã do NT Sul. Tá bom? A gente queria muito começar a dar boas notícias por aqui, a coisa já está acontecendo e isso é maravilhoso. Nós vamos agora para o nosso último bloco de interações. Aqui no Facebook, chega a informação da Fátima Gal. Ela manda a seguinte mensagem, uma mensagem autoastral. Bela tarde ensolarada, daqui da casa da Gorete, que mora na Santa Helena, e aquele almoço maravilhoso, na companhia do NT Sul, é claro, né? Obrigada, amiga. No WhatsApp, Felipe Teixeira Correia de Cachoeira. Estou com visita no fundo do pátio. Olha quem apareceu por aqui. Quem chegou de visita? Gafanhotos. Gafanhotos. Felipe, liga para a Emater, tá? Essa é a dica. Liga para a Emater que o pessoal vai te dar todas as orientações. Isso vale para você também que está nos acompanhando e que tem a infestação foco de gafanhotos por aí. Emanuele de Cachoeira do Sul, queria mandar um beijo para os meus primos Luan e Jonas e para as minhas tias Sabrina e Ziara. Tá feito, Emanuele. Dado o seu recado, então, um abração para todo esse pessoal e obrigada pela companhia, viu? Também conosco Bia Saldanha, de Cachoeira do Sul. Hoje os netos estão assistindo o NT Sul com a vovó Bia, Vitor, Valentim e Isabelle. Tem foto dessa galerinha? Tem, que coisa linda! Galerinha ativa aí, assistindo e se informando com o NT Sul. Muito obrigada, um beijinho especial para vocês, tá? Mais mensagens da Adriana aqui de Cachoeira. Fiz a mesma cirurgia da Lisiane em 2007 e estou super bem. Em 2012 fiz a reconstrução da mama no Hospital Fêmea com o Dr. Cristiano Oliveira, cirurgião plástico, tudo pelo SUS. Que depoimento maravilhoso, Adriana. Muito obrigada aí, viu? Adriana, se referindo à questão de reconstrução do mama de tratamento contra o câncer de mama. Muito bom mesmo. Edísio de São José do Jacuípe, Bahia. Estou sempre na audiência do programa aqui em São José do Jacuípe. Isso. Então, Edísio, muito obrigado por sua companhia aí e pela mensagem. A gente fica muito, muito feliz com todos vocês que nos acompanham e que interagem com a gente também. Você também pode fazer isso na tarde de hoje, mandando alguma sugestão pra gente também de reportagem, viu? 51997697129 é o nosso WhatsApp. Gente, o NT Sul desta quinta-feira está chegando ao fim, viu? Mas você já sabe que pode continuar de olho nas notícias através do nosso site novotempo.com/NTSul. Lá você encontra logo mais as reportagens de hoje e outros conteúdos. Acompanhe para ficar por dentro de tudo. E amanhã a gente se reencontra aqui, se Deus quiser e Ele vai querer, né? Ao meio-dia em mais o NT Sul. Uma super especial e abençoada tarde para você. A gente se vê. Tchau!